minha turminha do 5º ano, vamos iniciar nossa aula de História, página 12 a 16, certo? Continuação lá da História da Escrita, né? Falando sobre as transformações, que ocorreram acerca da escrita. Então, vamos aí. Na página 12, ele traz um pequeno texto, né, que fala sobre os diferentes sistemas de escrita que foram desenvolvidos no passado, né? Eles não surgiram ao mesmo tempo. Um exemplo disso é o sistema de escrita dos astecas, povo que antigamente habitava a região onde é o atual México, no continente americano. Eles tinham um sistema de escrita próprio, que foi criado há aproximadamente 700 anos, né? Esse sistema tinha algumas semelhanças com as escritas sumérias e egípcias. Lembra que nós falamos lá na última aula, né? Então, uma delas era o uso de pictogramas, isto é, símbolos para representar seres, elementos como objetos ou ideias. A forma de escrita asteca não é muito fácil de ser usada. E, assim como na Mesopotâmia e no Antigo Egito, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Geralmente, somente pessoas nobres dominavam as habilidades da leitura, né? Como os sacerdotes e os escribas. Então, eram formas de escrita que utilizavam imagens, né? Como nós falamos também na última aula, e que foram desenvolvidos, né, para registrar informações para serem repassadas a uma maior quantidade de pessoas. Porém, era uma minoria, né, que dominava a leitura. Então, era uma coisa assim meio sem contexto, né, sem nexo. Você registrar algo, né, escrito, mas que a maior parte da população não ia compreender, né, por não saber ler. Então, com base nesse pequeno texto aí, ele traz 3 questões para vocês responderem, né, de interpretação. Na página 13, ele vai falar sobre os emojis, certo? Hoje é uma forma bem atual de comunicação, né? Por exemplo, em conversas aí nas redes sociais, no WhatsApp principalmente, que você se comunica, né, e utiliza os famosos emojis para complementar sua conversa, né, ou para mostrar alguma reação. Então, se eu mostro isso aqui, com certeza vocês vão saber o que significa, né? Então, na página 13, ele traz aí uma proposta de atividade, que ele tem um conjunto de emojis, certo? E que você vai ligar cada um à frase correspondente. Então, o primeiro aí, ele tem um cavalo, um dado, um macaquinho lá tampando os olhos, né? E uma carinha sorrindo. Então, você vai ver qual das frases vai se encaixar aí, né? Por exemplo, cavalo, dado, não se olha os dentes. Então, tem aí alguns ditados populares, né, que foram transcritos com emojis, você vai só ligar, certo? A página 14, ele vai falar sobre a difusão da escrita, né, que a história da escrita está relacionada à leitura, que também passou por transformações no decorrer do tempo. Atualmente, podemos ler em suportes impressos, como livros, jornais, né, revistas, e digitais, né, como os e-books. Durante a maior parte da história da humanidade, os livros e outros escritos eram difíceis de serem reproduzidos. Ainda não existia máquina de escrever, computadores ou impressoras. E por isso a reprodução da escrita era feita à mão, copiando-se letra por letra, o que também custava caro. Por esses e outros motivos, poucas pessoas tinham acesso a textos escritos. Então, além de a pessoa não saber ler, né, ainda tinha essa dificuldade de você reproduzir. Imagina você pegar um livro, né, e reproduzir todinho à mão, né, como eram as escritas, né, antes, que não era uma forma tão fácil de reproduzir como a de hoje. Então, na Europa, por volta do ano de 1450, o alemão
Johannes Gutenberg inventou um mecanismo que mudou a história da leitura, né, e dos registros escritos. Esse invento, né, dele foi chamado de prensa de tipos móveis. E por meio dessa prensa era possível reproduzir os escritos com mais rapidez e, portanto, em maior quantidade, certo? Aí tem uma imagem, né, que representa essa prensa. Na outra página tem aí, né, mostrando o maquinário que era utilizado. Então aqui as letras, né, chamadas de tipos, eram feitas de metal em alto relevo por meio de moldes. Com as letras eram formadas palavras e frases. Os tipos eram guardados nas chamadas caixas tipográficas. Então aí ele vai falar sobre cada um, né, dos componentes aí que eram utilizados para reproduzir esses textos, né, de forma escrita. A página 16, para finalizar, né, ele traz aí uma questão de acordo com o texto, né, você vai marcar verdadeiro ou falso. E nas questões 1, 2, 3 e 4, você vai responder, né, sobre você, né, são respostas pessoais, né, que você vai marcar e responder de acordo com o seu gosto pela leitura, né, o que é que você gosta de ler, quanto você gosta de ler, né, e em que momentos. Então, você já leu um livro digital? Comente como foi essa experiência. Se você já leu algum livro no celular, né, ou no computador, então você vai registrar aí como foi essa experiência, ok? Releiam o conteúdo, façam a atividade com calma, certo? Com atenção. E qualquer dúvida, não esqueçam, é só entrar em contato. Bons estudos e até a nossa próxima aula.